Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês no livro de Jó, capítulo 30, primeiramente no verso 16. Agora, dentro de mim, se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. Na mesma linha, no verso 27, né? Mesma linha de pensamento, no verso 27, o meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Amém. Meus irmãos, as mudanças em geral são difíceis. Em geral, porque nem todas são difíceis, vai depender muito do tipo de mudança, da situação na qual nos encontramos, e a mesma mudança pode ser encarada diferentemente, de acordo com o nosso estado de espírito. Mas há mudanças mais fáceis. Você se mudar para uma casa maior, então, em geral, é mais fácil. Você, com o passar do tempo, vai perceber que você vai encher logo os espaços vazios. Você tem uma promoção, não um dissídio, mas uma promoção com aumento salarial substancial. Você vai descobrir também que daqui a pouco aquele dinheiro a mais, que você em princípio nem sabia bem o que fazer, já encontrou bem o que fazer com ele e continua com os apertos de antes, porque agora você aumentou as suas despesas. Então, ou seja, ir para um lugar maior, ganhar mais, é algo mais simples para nós. O problema é quando a situação é contrária. Você sai de uma casa maior para uma casa menor. Bom, aí você vai ter que jogar muita coisa fora, entulhar, fazer faxina. Olha, é muito difícil fazer uma seleção de coisas e outras até mais fáceis de fazer, mas de qualquer forma é difícil. Ou você, usando o mesmo exemplo, quando você agora passa a ganhar menos, você sai de um patamar salarial para outro, você mudou de emprego e não conseguiu o mesmo salário, e você está acostumado a viver com o salário anterior. Também é muito difícil. Então, essas transformações, elas se tornam problemáticas para nós e nós vamos nos adaptando. Uma capacidade grande que temos, pela graça de Deus, a graça comum de Deus, é a adaptação. Você vai se adaptando a situações novas, você tem que sobreviver. E nós, às vezes, achamos que não suportaríamos determinadas coisas, e quando as vivenciamos, Deus nos sustenta, Deus nos guarda. E aqui estamos, no caso de Jó. O caso de Jó não é simplesmente uma casa maior ou menor, um salário maior ou menor. Ele faz um contraste muito severo, você encontra aqui no capítulo 29 e no capítulo 30, entre a sua situação anterior e a atual. Quando ele era respeitado, reverenciado, ele tinha muitos recursos, ele socorria pessoas, ele podia ajudar a quem se manifestasse diante de seus olhos como carecendo de ajuda. Era um homem que tinha influência política, econômica, social, espiritual. Era um homem impressionante. Mas agora ele é motivo de chacota de todos. Aqueles que foram antes ajudados por ele o desprezam, aqueles que o reverenciavam agora o olham com desdém. Então ele faz um contraste muito sério, e isso fica mais evidente quando nós lemos o capítulo 29 e o 30. E o 30 ele começa já: "Mas agora", repare o contraste, "mas agora se riem de mim e os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho." Ele usa uma figura forte apenas para dizer que pessoas bastante insignificantes socialmente, os filhos deles mais jovens, riem de Jó, o homem que era temido e respeitado. E daí ele dizer: "Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim, e depois o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm."
Meus irmãos, esses dias de aflição, ainda que, digamos, dificilmente com a mesma intensidade que enfrentou Jó, e com a intensidade ainda menor do que a que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou, todos nós enfrentamos, e isso muitas vezes de forma inesperada, algumas vezes por um período mais longo, menos longo, mas a sensação que temos é de que isso é perene, é intenso, é permanente, permanente. E não é, não é. As questões nesta vida são passageiras. Isso não diminui o fato de que a dor é intensa quando algo nos abate de tal forma que afeta a nossa alma. Nós choramos por isso, às vezes falamos sobre isso, outras vezes ficamos mais quietos, mais meditativos sobre isso, mas dói. E nenhum de nós está livre disso, e digo mais, nenhum de nós estará livre durante a vida. Uma vida normal de nascimento, crescimento, maturidade, uma vida, que envolva, a nossa progressão de dias. Todos nós passaremos em maior ou menor grau. Mas o que fazer? Bom, o que fazer com isso? Primeiro, o óbvio, é orar. Expor a Deus as nossas angústias, nosso desejo, as nossas aflições, a nossa amargura, que nós sabemos que não deveríamos estar sentindo, mas estamos sentindo, e aí, o que vamos fazer com ela? Vamos nos esconder de Deus, dizer para Deus: não, está tudo bem, Senhor. Não, expor a Deus. E é o que faz aqui Jó. Ele coloca a sua dor tão intensa, uma dor tão profunda. Então nós temos que aprender a expor isso a Deus e, ao mesmo tempo, nos voltar à palavra, porque Deus, pela sua palavra, nos mostra exemplos como o de Jó, nos mostra uma palavra de conforto, como Deus não abandona os seus servos, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte. O Senhor está conosco, aquele que nos guarda a entrada, nos guarda a saída, e que nós vamos atravessar isto. Isso não será para sempre. Nós vamos atravessar esta fase breve ou uma fase longa, porque o Senhor nos toma pela mão direita e diz: não temas. O Senhor nos faz atravessar a água, nos atravessar o fogo, mas Ele estará conosco, Ele nos garante a sua presença. E tudo isso não é sem propósito. O sofrimento pode advir da maldade dos ímpios sob a direção de Satanás. Porém, Deus transforma toda esta tentação maligna em instrumento de edificação para nós, porque o Senhor transforma o mal em algo que vai ser fruto da sua providência, instrumento para a nossa edificação e para a nossa santificação. É algo pedagógico para o nosso crescimento. Então, choremos diante de Deus, coloquemos diante de Deus as nossas angústias, nos derramemos diante do Senhor, exponhamos as entranhas de nossa alma, aquilo que podemos perceber que tanto nos incomoda, e estejamos atentos à resposta de Deus, que ordinária e primeiramente Ele nos dá por meio da sua palavra. Que Deus nos console, que Deus nos alimente, que Deus nos instrua e que fortaleça a nossa fé. Amém.